Linda é uma dedicada funcionária que vive sendo passada para trás em sua empresa, e sua relação com o novo chefe é extremamente problemática. Ele a detesta. No entanto, em uma viagem de negócios, o jato que os dois estavam acaba caindo. E eles vão parar em uma ilha deserta, sem mais ninguém. E vão precisar aprender a conviver um com o outro. Ela sendo uma expert ali na natureza e ele sendo um zero à esquerda. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre Socorro. Chegando aos cinemas essa semana, dia 29 de janeiro, Socorro é o mais novo filme de Sam Raimi. Vocês provavelmente conhecem por ele ter dirigido a trilogia clássica do Homem-Aranha, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Arraste-me para o Inferno e Evil Dead, uma das franquias de terror mais icônicas de todos os tempos. E depois de um bom tempo afastado de produções menores, agora ele retorna a tudo aquilo que o fez ser tão grande. Um filme despretensioso, que não está relacionado a nenhuma grande franquia e que vai trabalhar com todos aqueles elementos que ele sabe muito bem manipular. É um filme que carrega muito suspense, muito terror e algumas doses de humor. É uma experiência inegavelmente divertida que se assemelha quase a uma montanha-russa de emoções. E eu quero começar essa crítica justamente falando sobre isso. Como esse é um filme multifacetado, que consegue ir desde uma crítica social ao sistema capitalista e as relações de poder dentro de uma empresa, até uma galhofa escrachada com direito a jumpscare e piadinhas de duplo sentido. E tudo isso sem negar em momento nenhum uma série de tendências contemporâneas do terror. Esse filme se aproxima bastante, por exemplo, de Pisque Duas Vezes, O Menu e os filmes de terror social, por exemplo, do Jordan Peele. Mas tudo isso aparece muito mais na estrutura do filme do que na sua forma e no seu conteúdo. Ele vai se aproveitar do pace desses filmes, mas vai desenvolver cada elemento à sua maneira. Inclusive, parte fundamental dessa viagem a qual o Sam Raimi nos submete são os seus personagens. São eles, inclusive, os responsáveis por fazer esse filme variar tanto. Conforme eles evoluem, conforme a relação deles progride naquela ilha, naquele estado de confinamento, mesmo com um mundo enorme ao seu redor, é que vai ditar qual o clima de cada uma das cenas, qual o tom de cada uma delas. E o Sam Raimi sabe fazer esse acompanhamento muito bem. Quando os personagens estão em uma fase mais íntima, mais próxima, ele consegue filmar tudo com um tom um pouco mais descontraído. O filme tem uma câmera um pouco mais fluida, que está mais distante, mostrando as paisagens exuberantes daquela ilha. Em outro momento, onde os nervos estão mais acirrados, a câmera se aproxima, se torna mais trêmula e tudo vai ficando mais sujo, com lama, com a tempestade, com sangue. Mas também existe um meio do caminho, que é aquele momento da insegurança, da incerteza. Será que eu posso confiar nela? Será que eu posso confiar nele? O filme também sabe trabalhar isso dentro da sua linguagem de câmera, trazendo pequenos desconfortos dentro de um contexto que aparenta ser normal. Inclusive, esse é um filme sem medo algum do exagero, tanto nessas interpretações que eu estou mencionando, como nos aspectos visuais, na direção de arte, nos efeitos computadorizados, na fotografia. Existe um abraço até mesmo a certa breguice, que é muito característica desse diretor. Em vários momentos, por exemplo, onde ele vai em direção ao terror, eu fui remetido a Arraste-me para o Inferno. Por sinal, essa dupla de protagonistas que funciona tão bem é interpretada por Dylan O'Brien e Rachel McAdams, que tem uma química, uma sinergia
muito interessante, inclusive nos momentos onde eles não estão se bicando. A troca é muito boa, o timing deles é certeiro. Inclusive isso, acredito eu, tenha vindo muito mais da Rachel, que tá mais acostumada com comédias românticas onde ela depende dessa troca com seu parceiro. E o Dylan surge como uma peça que traz um pouco mais de ingenuidade, ele tá mais associado a papéis teens. Então a gente começa a ver esse chefe com olhos muito enviesados também, por isso é um ator que traz uma carga. E o filme é basicamente só os dois na ilha. A gente tem, obviamente, coadjuvantes para dar determinados contextos, mas todo o desenrolar do filme são os dois. Mas Luca, até agora você só rasgou elogios. Existe algum elemento dentro desse filme que você não gosta, que você acha mais fraco? Gente, claro que sim. Senão eu teria dado 5 estrelas e já começaria esse vídeo aqui falando que é uma obra-prima, coisa que ele não é. Eu, por exemplo, tenho uma certa resistência com a progressão dessa história. Eu gosto dessas variações tonais, dessa variação de gênero. No entanto, em determinado momento do filme, ali bem no seu meio, no seu centro, eu sinto que ele se prende a algumas coisas que faz com que o filme não flua tão bem. Inclusive, eu acredito que isso seja herança dessas referências que eu comentei lá no começo do vídeo dos filmes de terror contemporâneos. Então eu acho que o Sam Raimi se sentiu na obrigação de trazer um pouco mais de estofo e nesse momento eu não acho que ele consiga fazer com tamanha eficiência e o filme fica um tanto quanto cansativo, um tanto quanto redundante até ali no seu meio. É um filme que, por mais que já seja simples, poderia se aprofundar ainda mais nessa superficialidade e torná-la assim um trunfo. Eu trago, por exemplo, Revenge como um exemplo. Um filme da mesma diretora de A Substância que faz isso muito bem e existem várias semelhanças entre Revenge e aqui Socorro. Mas lá a simplicidade casada com exagero funcionou um pouco mais porque o filme não precisou ficar se explicando e precisava ficar reforçando a mensagem. Eu já entendi que o chefe é babaca, que nada vai mudar ele, eu já entendi a essência dessa personagem, não precisa martelar tanto as coisas. Inclusive, outro filme que faz isso bem e que é uma referência aqui para Socorro é o Misery, o Louca Obsessão, inclusive do Rob Hine, que morreu recentemente, e é um filmaço, fica a dica aí caso você não tenha assistido, tem crítica dele aqui no canal. E gente, no geral é isso. Socorro, o mais novo filme do Sam Raimi, é uma espécie de volta às origens desse diretor, um filme de terror, suspense, comédia, uma mistura disso tudo que entrega momentos de grande diversão, mas é um tantinho cansativo e encontra como sua principal força a dupla principal, que é muito, mas muito boa. E obviamente aquelas pitadinhas de tempero do Sam Raimi, num movimento de câmera, numa escolha um pouco mais arriscada e nesse exagero que o filme constantemente abraça. Por mais que ele pudesse até ir um pouco mais fundo, se a simplicidade do filme aí sim fosse maior, fosse mais escrachada. Mas eu sei que essa é uma opinião que não é unânime e esse filme deve dividir umas opiniões. Então já me conta aqui nos comentários o que você achou de Socorro e se ainda não assistiu, quais as suas expectativas. Vamos conversar, vamos dialogar. Aproveita, curte esse vídeo e se inscreva no canal ativando o sininho para receber todas as notificações. Assim você me ajuda e se ajuda a não perder nenhum conteúdo incrível sobre cinema que eu tô produzindo aqui toda semana. E se você gosta muito, mas muito mesmo desse canal, você pode me ajudar virando membro. Com R$ 3,99 ao mês, você recebe conteúdos exclusivos e acesso antecipado a alguns vídeos do canal, beleza? Compartilha também com os amigos. Um forte abraço, valeu, falou e fui!